Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Pela graça, pela bondade, pela maravilhosa graça do Senhor, nós estamos aqui mais um dia. Bom dia, Silvana. Bom dia, Lores. Bom dia, Pamela. Que Deus abençoe o nosso dia, viu? Que possamos fazer um excepcional dia. Que hoje seja mais um dia de avançar no reino. Que hoje seja mais um dia de viver os propósitos do Pai. Que seja mais um dia de viver tudo aquilo que Deus Ele já sonhou pra gente, Ele já estabeleceu pra gente. Não precisa reparar, porque hoje eu acordei outra vez lembrando de Tiago 1,17. Quando acabar as lives, vocês vão lembrar de Tiago 1,17. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, quem não há mudança e nem sombra de variação. Minha beleza acordou dessa forma. Vocês estão bem, gente? Que a graça e a paz esteja sobre o lar de vocês, sobre a casa de vocês. Hoje nós vamos estudar Mateus 6. Meu propósito aqui é estudar Mateus 6 e 7, se a gente der conta, tá bom? A gente tem 1 hora aí para falar da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Se você sentir paz no seu coração, compartilhe a live, chama alguém para poder estar junto com a gente, viu? Eu tô bem também, Soninha, graças a Deus. Graças a Deus, firme e forte. Hoje eu tô mais descansada que ontem. Ontem eu acordei um pouco mais cansada, mas hoje eu já tô bem, em nome de Jesus. Bom dia, Ana, bom dia, Lu. Deus abençoe o dia de vocês, amém? Vamos orar? Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Nesta manhã nós queremos te agradecer por mais um privilégio de estar na tua presença, mais um privilégio de poder ouvir a tua palavra, Pai. Meu Deus, como isso é bom. Nós queremos te render graças e dizer: santificado é o teu nome, Pai. Hoje é isso que nós vamos aprender a orar, Pai. Nós reconhecemos a tua majestade, reconhecemos o teu poder, a tua soberania. E nessa manhã, Pai, nós pedimos que venha o teu reino sobre nós. Pai amado, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja feito o teu querer. E eu te peço que em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa vir purificando a nossa mente, limpando o nosso coração, limpando todo o nosso ser, para que nós possamos permanecer, Pai, num lugar que é nosso, que o Senhor já conquistou para nós. Pai amado, que nesta manhã o Senhor possa mesmo sondar o nosso coração, ver se há algum caminho mau, Pai, e converte esse caminho em nome de Jesus. Pai amado, purifica o nosso ser. Nós queremos nos achegar para cada dia mais perto do Senhor. Nós queremos aprender da tua palavra, queremos usar essa palavra no tempo certo, em tempo oportuno. Pai amado, então que o Senhor esteja conosco. Obrigado, Pai, porque nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovaram. Obrigado pela alegria de viver. Obrigado pela felicidade. Obrigado pelo amor que está sobre nós. Pai amado, eu oro por cada família aqui representada. Eu oro por cada casa. Pai amado, que essa palavra ela não venha ficar só na minha vida e na vida do meu irmão, mas que ela possa se estender à nossa família em nome de Jesus. Que essa palavra seja viva no nosso meio. Meu Deus, nós declaramos que estamos dispostos a viver um avivamento que vem pela tua palavra. Um avivamento em adoração. A palavra do Senhor diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Adoradores não são aquelas pessoas que cantam, mas são aquelas pessoas que rendem toda uma vida, Pai, na tua presença, dispostos a fazer a tua vontade. Então, em nome de Jesus, destrava, Pai, algo hoje no nosso meio, vira uma chave no nosso meio, Pai. Traga pessoas mesmo para ouvir a tua palavra e manifesta o teu querer em nome de Jesus. Me livra, Pai, me livra de falar de mim mesmo, me livra de falar da minha opinião, porque eu quero falar da tua palavra, Pai. Eu quero falar daquilo que o Espírito Santo do Senhor me derramar sobre a minha vida nesta manhã. Abra cada coração e cada mente para receber a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Bom dia, pessoal. Bom dia, mamãe. Bom dia, Luana. Bom dia, tia Janinha. Bom dia, Jéssica. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Bora para mais um dia, que a graça e a paz esteja sobre a casa de vocês. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 6. Já pega aí a sua Bíblia. Deixa essa aqui. Pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotações.
Eu gosto de anotar do lado. Bora ler o que a palavra diz com a gente. Se você sentir paz no coração, convide um amigo, mande um aviãozinho, convide alguém para assistir esse devocional com a gente. Mateus capítulo 6. O título da minha Bíblia vai dizer o seguinte: Ensino sobre o auxílio aos necessitados. Deixa eu dobrar aqui. Tenham cuidado, não pratiquem as suas boas ações em público para serem admirados aos outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo em verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem ajuda em segredo e o Pai que observa em segredo os recompensará. 2 palavras eu quero deixar para a gente aqui no início desse texto. A primeira palavra é motivação. E a segunda palavra é secreto. Existe um lugar no secreto que nós precisamos chegar diante do Senhor. Mateus 6 ele vai falar muito sobre fazermos as coisas em secreto, porque o nosso Pai que nos vê em secreto, ele trará uma recompensa para a nossa vida. Então 2 coisas, ele está falando aqui, olha, vai haver pessoas necessitadas, vai haver pessoas para você prestar uma assistência, socorrer, e quando você for fazer esse tipo de ação, você precisa sondar a motivação do seu coração, porque a motivação do nosso coração, ela nos faz fazer até a coisa certa, mas com a motivação completamente corrompida, né? Destruída. Você vai ajudar alguém na intenção de alguém te ver e ali o seu nome ser proclamado e ali o seu nome ser exaltado, e a palavra está condenando esse tipo de ação. Ele está falando aqui, olha, vocês vão ajudar, vocês vão prestar uma assistência aos necessitados. E toda vez que você for fazer isso, não faça como essas pessoas aqui, olha, que querem fazer em público a fim de ser admirado. Porque eles estão querendo receber uma recompensa da terra. Agora, se você faz, e o que sua mão direita faz, a esquerda não fica sabendo, você recebe uma recompensa. E essa recompensa não é uma recompensa terrena, mas é uma recompensa que vem do céu. É algo que Deus vai nos dar. E aí eu te pergunto, de quem você tem buscado receber recompensa? Primeiro ponto que Mateus vai falar aqui, ele vai trazer aí o poder do secreto. A quem você quer agradar, de quem você quer receber uma recompensa. E quando ele fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, a gente volta a lembrar para algo que acontece automaticamente. Se eu virar ao abaixar a minha mão, eu não preciso falar para essa mão aqui, olha, que essa tá abaixada. É algo que você faz no natural. Uma vai fazendo, a outra não precisa ficar, ó, tô levantando a mão, tô abaixando a mão. Quando você está dirigindo, uma mão está no volante, a outra passa a marcha. E você não fica ali contando para uma mão o que a outra está fazendo. Isso nos remete a fazer algo automático. É algo que faz parte do nosso dia a dia. Comunicar uma mão o que a outra faz não é algo que é automático. Você teria que falar assim, olha mão, eu estou aqui apontando para você. Você tem que falar. Isso não é algo automático. Mas aqui está falando de algo automático, algo que vai ser participante do seu dia. Então, a primeira anotação que você for colocar aí, olha, anota 2 palavras do lado da sua Bíblia. Motivação. Você precisa alinhar sua motivação com a motivação do céu. Você precisa fazer no secreto. Entenda o poder que existe no secreto. E nesse parênteses você fala assim, olha, eu preciso praticar boas ações em secreto. Fazer conforme a vontade do meu Pai. E ele está falando, ó, o seu Pai que está no céu, esse te recompensará. E versículo 5, o título da minha Bíblia está escrito assim, ensino sobre a oração. Em Mateus 6, nós vamos aprender o modelo de oração. Talvez você caiu aqui pela primeira vez de paraquedas na live. Nós estamos estudando Mateus 6, uma live devocional. E agora eu quero ensinar vocês o que a Bíblia fala sobre como orar. Talvez você não sabe como orar e você se pergunta, mas eu não sei orar em público, eu tenho vergonha de orar em público porque eu não sei orar.
Gente, primeiro ponto que a gente precisa saber é que não existe uma oração certa ou uma oração errada. A oração nada mais é, nada menos é do que um diálogo, uma conversa que você está tendo com Deus. Agora, uma coisa que vai mudar é a nossa linguagem para com Deus, porque alguns vão ver Deus como alguém muito distante e vai achar que ele é o soberano, o eterno, majestoso Deus. Para mim, eu não oro dessa forma, eu reconheço a santidade de Deus. A primeira coisa que Jesus vai ensinar é que Deus ele é santo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tá falando que ele reconhece a grandeza do Pai, mas a primeira coisa que Jesus fala, ele chama Deus de Pai. Eu começo todas as minhas orações falando Pai, papai, meu paizinho, porque eu reconheço que ele é participante do meu dia. Deus não é alguém distante para mim, ele não é alguém que eu tenho que entrar com protocolo, Vossa Excelência, doutor, senhor. Deus para mim ele é pai e por isso eu me achego com ele em intimidade. Vai de acordo com o seu relacionamento com Deus e eu quero te chamar a atenção nessa manhã para você construir um relacionamento sadio com o Senhor. Não deixe que Deus ele seja só um Deus distante para você, alguém que você não tem relacionamento, alguém que você não conhece, alguém que você não sabe do dia dele, ele não sabe do seu dia, mas traga Deus para perto e faça dele o seu pai. Olha o que está falando. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, pessoas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Gente, uma coisa interessante da gente ver aqui nesse texto é que Jesus ele está falando isso aqui, olha, onde? No Sermão da Montanha. Ele falou ali da bem-aventurança e agora ele está falando o seguinte, vocês param de fazer as coisas como essas pessoas hipócritas que fazem a fim de querer ser vistas, mas quando vocês forem orar, ele está falando para aquele povo, entra no seu quarto e fecha a porta. Gente, é muito engraçado porque naquela época os quartos não tinham porta. A porta era algo que você tinha que mover para colocar. Toda vez que você ia fechar uma porta, você tinha que mover, você tinha que segurar, não era uma porta que abria e fechava automaticamente. Os quartos eles não tinham porta, mas Deus nesse ponto aqui, Jesus ele está falando o seguinte, certifique-se do lugar que você tá, que está tendo uma motivação correta entre você e seu pai. Fecha a porta do seu coração, entra num lugar em segredo, você e Deus, ou de outro modo, ele estava se referindo ao seguinte, olha, pega essa porta pesada e coloca lá, tampa a entrada da sua casa, certificando que ninguém vai olhar e ver o que você está fazendo. Mas por que Deus ele insiste tanto desse lugar no secreto? Por que Deus ele está falando, olha, entra para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai em segredo? Por que ele insiste em segredo? Jesus ele está insistindo em segredo porque em segredo, quando a gente está sozinho com Deus, nós nos apresentamos em verdade, nós nos apresentamos na nossa melhor versão. Quando eu estou aqui orando com vocês no início da live, eu vou fazer uma oração o quê? Direcional. Eu vou fazer uma oração pedindo para Deus abençoar o nosso estudo, pedindo para Deus guardar cada vida aqui, e eu estou falando algo comunitário. Quando eu estou na igreja, eu oro, eu consigo rasgar meu coração na igreja, mas quando eu estou dentro do meu quarto eu consigo chorar. Quando eu estou dentro do meu quarto eu consigo falar assim, Deus, eu não aguento mais. Deus, por favor, me ajuda, intervenha, sabe? Quando a gente está no secreto, nós nos apresentamos puro, nós nos apresentamos de uma forma bruta ali, como nós estamos. O Senhor, ele consegue ver toda a motivação do nosso coração quando nós estamos no secreto. Porém, quando a gente está numa oração comunitária, nós medimos as palavras. A gente não fala tudo que a gente quer. Ninguém fala tudo que quer quando está orando em público. Ninguém fala do problema que está passando. Ninguém fala do pecado que está vivendo. Então, quando Jesus está falando, vai para o secreto, ele está falando assim, eu quero que você se apresente para mim cru, bruto,
sem estar lapidado, sem protocolo. Rasga o seu coração, fala que você não está aguentando mais sua família, fala que você não está aguentando mais seu esposo, sua esposa, fala que você não está aguentando mais seu trabalho. Rasga o seu coração para Deus. Você não precisa virar e falar: Deus, continua abençoando meu trabalho. Você pode falar: Pai, não aguento mais ficar lá, me arruma uma porta. Muda a minha história, faz tudo novo de novo. Quando nós rasgamos o coração, o Senhor vem e Ele atende o desejo do nosso coração. Jesus está falando assim: olha, fecha a porta e o Pai que está em segredo, que veio você em segredo, Ele te recompensará. Versículo 7. Ao orar, não repita frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Ele está falando que os gentios, eles fazem repetições. Fica lá: Senhor, Pai, soberano, eterno Deus, faz isso, faz aquilo. Deus, faz isso, faz aquilo. Meu Deus, que é isso, que é aquilo. Meu Deus, que é isso, que é aquilo. E fica tipo assim: meu Deus, são palavras vazias que não vão trazer edificação para sua vida. Por isso que eu falo, Deus não se agrada de reza. Sabe o que é reza? Reza é você ficar repetindo uma mesma coisa todo dia. Deus, Ele não precisa, Deus não é bobo. Aqui nós vamos continuar a leitura e está falando assim, olha, eles usam de vãs repetições. Não seja como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que você precisa antes mesmo de você pedir. Então não caminha em reza, palavras repetidas, mas ore. Oração é relacional. O que eu falei com vocês ontem, eu não vou repetir hoje. Nós estamos construindo um relacionamento. Nós estamos aqui fazendo um devocional diário. É algo que tem que ser novo, algo a ser dito diferente de ontem. Agora, por que você está querendo chegar com Deus na mesma oração de ontem? Sabe qual que é a oração que eu repito? Eu repito a oração do café da manhã, eu repito a oração do almoço, porque todos os dias eu viro para Deus e falo assim: Pai, eu te agradeço por esse alimento, eu quero consagrar, eu santifico esse alimento ao Senhor, eu quero pedir que o Senhor continue provendo na minha casa, eu quero pedir para o Senhor prover na minha família, que o Senhor guarde aqueles que não têm, traga provisão. A minha oração é semelhante, mas não é a mesma. Eu não viro todo dia para Deus e falo assim: Deus abençoa a comida de hoje como o Senhor abençoou de ontem. Deus abençoa, sabe? Isso é repetições. A palavra está dizendo que o seu Pai, o celestial, que está no céu, Ele conhece todas as suas necessidades e Ele não quer ouvir de você vã repetição. Então, se você tem costume de fazer essa oração repetida, muda. Começa a mudar hoje, você terá resultados diferentes. Do contrário, você não vai construir algo com o Senhor, né? E Ele está falando, portanto, ore dessa forma. Gente, eu vejo muita gente orando Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é válida? Mas Jesus não estava falando assim: eu estou deixando aqui o modelo para vocês orarem ela todo dia. Não, Ele estava falando assim: ó, eu vou ensinar vocês como vocês devem orar. Mas Ele não está falando: ore isso aqui todo dia, isso aqui que tem que ser falado. Não, Ele está falando: olha, na oração de vocês tem que dizer o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, Ele não fala que nós somos qualquer pessoa. Ele está se referindo que nós podemos chamar o Pai dele, Deus, de Pai. A oração do Pai Nosso começa dizendo: eu sou filho de Deus. Então tenha isso claro nessa manhã. Você é filho de Deus. E ela vai falar: Pai Nosso é Pai meu? É só Pai meu? Não é. É Pai Nosso. Nós reconhecemos que nós temos mais irmãos. Então quem chama Deus de Pai não escolhe irmão. Tá? Pai nosso que estás no céu, reconheço que o Senhor está acima de mim, santificado seja o teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, poderoso, onipotente, onipresente, maravilhado. O Senhor é. Você está reconhecendo a grandeza de Deus. Então você se achega para o seu Pai, reconhecendo a grandeza dele. Me achego ao meu Pai, reconhecendo sua grandeza. Aí vai falar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A primeira palavra que vem na minha mente quando eu falo venha o teu reino, está dizendo: Pai, estabeleça a tua vontade sobre a minha vida. Então você está falando para o seu Pai: me achego ao meu Pai, reconheço a grandeza dele e falo:
seja feita a sua vontade. Venha com o teu reino sobre mim, que o teu querer esteja sobre a minha vida. E eu quero entrar nesse lugar de obediência. Quando nós falamos, seja feita a tua vontade, nós falamos, Pai, quero ser obediente. Isso remete à obediência. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Está falando de generosidade. Deus, aquilo que eu preciso para hoje, a minha necessidade do hoje atende. Você não está orando pedindo para o mês que vem. Você não está orando preocupado com o que vai acontecer no próximo ano. Você não está preocupado com o que vai acontecer com o governo do Lula. Você não está preocupado com o que vai acontecer com a gasolina, se ela subir, se ela não subir. Quando a gente ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, você está reconhecendo que a vontade de Deus ela é soberana sobre a sua vida. E assim como ele faz no céu, ele vai fazer na terra. E aí você está pedindo, dá a Deus o pão que eu preciso para hoje. Você não está pedindo para o próximo dia. Você está falando, Deus, eu preciso da necessidade de hoje. Supra a minha necessidade de hoje. Para de ficar querendo que Deus venha suprir aquilo que você precisa para o amanhã. Aquilo que você precisa para os próximos dias. Porque Ele vai saciar a sua necessidade diária. Muitas pessoas elas andam ansiosas porque elas não conseguem fazer essa oração e acreditar nessa verdade. Dá-nos hoje o pão para este dia. Para de ficar preocupando com o amanhã, porque o amanhã ele ainda está nas mãos de Deus. Versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração do Pai Nosso inclui reconhecer a grandeza de Deus, obediência à vontade de Deus, generosidade, necessidade diária e agora perdão. Tá falando assim, olha, perdoa as minhas dívidas, da mesma forma que eu quero perdoar aqueles que me devem. Eu vou entrar daqui a pouco na medida desigual, mas aqui tá falando que você deve perdoar, porque você também deve. Aí você pode falar assim, Raira, eu não devo nada para ninguém, mas você deve a Deus, porque nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias e nós devemos, sim, perdoar os outros da mesma forma que nós recebemos esse perdão de Deus. Versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, pois teu é a glória, para sempre, amém. Nos livrando de nós e dos outros. A palavra está falando assim, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Gente, existem duas pessoas que nos fazem mal, o próximo e nós mesmos. O problema é que nós burlamos o sistema com as nossas vontades, com o nosso querer. Nós somos fáceis de enganar a nós mesmos. Então nós temos que pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação. Nós só somos tentados nas nossas próprias cobiças. Ninguém é tentado pelo dinheiro se não gosta dele. Ninguém é tentado com um homem, com uma mulher, se não tem atração entre eles. Você é tentado com aquilo que você vê, com aquilo que você alimenta na sua alma, porque quando você olha para algo e deseja, Satanás ele percebe o seu anseio de ter aquilo. Então o que ele vai fazer? Ele vai te tentar nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Ninguém é tentado por algo que não é atrativo. Eu, por exemplo, eu prefiro comida de sal do que a doce. Então quando eu penso nessa questão, a tentação para mim não vai vir com um bolo de chocolate, mas a tentação para mim vai vir num prato de arroz temperado, vai vir numa lasanha, sabe? Vai vir num salpicão. Eu gosto de comida de sal, então a tentação vai ser naquilo que eu gosto. Então você tem que ter a ciência das suas vontades, dos seus desejos, para que você não caia nessas tentações. E uma coisa muito interessante que Deus está falando é que Ele está pedindo para não nos deixarmos cair em tentação, porque todo aquele que cai em tentação dificilmente vai resistir a ela. Então você não pede, exemplo, para aqueles que namoram, você não pede para Deus te livrar da tentação saindo para assistir filme sozinho na casa do seu namorado, na casa da sua namorada, porque aí você já está caindo em tentação. Você pede para que você nem chegue lá. Livrar da tentação não é quando você está quase cometendo pecado e você fala, Deus me livra da tentação. Não, livrar da tentação é você nem chegar nesse ponto de ser tentado. É você andar longe dessa linha, dessa zona de perigo de cair no pecado. Então você tem que correr. E versículo 14 diz,
seu Pai Celestial os perdoará e se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se você recusar a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Quem precisa de perdão de pecado aí nessa manhã? Escreve aí, sim. Eu preciso de perdão de pecado. Só quem precisa de perdão de pecado, escreve aí, sim. Eu preciso, gente. Quem mais, além de mim, precisa de perdão para pecado? Eu quero falar para você que precisa de perdão de pecado. Você precisa perdoar o seu próximo. É uma condicionante. Só aqueles que precisam de perdão de pecado. Só quem precisa, gente. Só para mim saber quem precisa hoje, nessa manhã, de perdão por pecado. Então, se todos nós precisamos de perdão para pecado, nós precisamos dessa condicionante. Perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoar aqueles que nos oportunam. Perdoar aqueles que estão o tempo todo com o garfinho nos cutucando. Sabe? É uma condicionante. Não existe perdão para pecado sem nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. É uma condicionante. Então, toda vez que você lembrar que você pecou contra Deus, você também precisa lembrar sobre a vida de quem você precisa liberar um perdão. O perdão do Senhor, ele é condicionante. Não sou eu que estou dizendo. A palavra está falando assim, olha, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, todos aqueles que precisam de perdão de pecados nessa manhã, mas tenham alguém para liberar um perdão, gente, libera o perdão nessa manhã, para que os seus pecados sejam perdoados diante de Deus. E eu vou te falar uma coisa, não acha que perdão é sentimento, porque perdão não é sentimento. Perdão a gente não sente. Toda vez que alguém que nos magoa, que alguém nos chateia, nós ficamos irados com aquela pessoa, nós ficamos magoados, chateados, e nunca vai vir um sentimento de tipo, ai, que bom que eu acordei hoje com vontade de perdoar. Você não vai. Você não vai acordar com vontade de perdoar uma pessoa. Então, perdão, gente, ele não é escolha. Perdão não é sentimento. Perdão é escolha. Você não acorda querendo perdoar as pessoas, porque tem pessoas que parece que se levanta todo dia para te ofender. Tem gente que tá todo dia, tipo assim, parece que já coloca ali de frente a você, querendo te atacar em alguma área. Tem um tanto de invejoso te rondando. Tem pessoas que não querem o seu bem. E você liberar perdão para essas pessoas é difícil. Mas aí Jesus está falando, olha, se você não perdoar, eu não vou te perdoar também. Então é condicionante. Libere o perdão sobre a vida daquelas pessoas que te ofendem, pelas pessoas que estão ali te importunando, que te invejam, para que o Pai Celestial ele possa também te perdoar, tá? É uma condicionante. Versículo 16. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu Pai, que sabe o que você faz em segredo, e o seu Pai que observa em segredo te recompensará. Nós estamos em Mateus 6 e aqui é a terceira vez que fala, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tá falando acerca de quem? Acerca das pessoas que estão fazendo jejum. Tem pessoas que fazem jejum e quer mostrar para todo mundo que está fazendo jejum. No passado se falava que quando você falava que está fazendo jejum, não era válido mais. Não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando assim, olha, você pode jejuar, mas você não precisa ter uma aparência de quem está sofrendo. Você não precisa deixar o seu cabelo desarrumado, o seu rosto sem lavar, para a pessoa ver que você está abatida. E falar, nossa, você está jejuando, que top, né? Eles estavam fazendo isso a fim de falar, olha como é que eu estou prestando um sacrifício. Viu como é que eu sou bom? É a motivação do coração, gente. Não tem problema você contar para as pessoas que você jejua. Mas há um problema muito grande quando você quer contar para fazer com que você sobressaia sobre aquela pessoa de falar, olha como é que eu sou bom, e você não é. Não é isso. E outro ponto que eu quero falar aqui no versículo 16 é que Jesus ele fala assim, quando jejuares. Jesus aqui ele não está deixando uma ordenança, mas ele está falando assim, eu espero que
vocês jejuem. Eu espero que vai chegar um tempo onde vocês vão jejuar, onde vocês vão querer me buscar cada dia mais. Então Jesus não ordenou, mas ele espera que nós jejuemos. Eu não sei qual que é a sua rotina hoje de jejum, mas aqui em casa, eu falo aqui em casa, eu e a Cacau, nós temos rotina de jejum e a gente não consegue ficar sem. Ainda não terminei esse livro, mas é um livro que eu tô lendo. Ele fala sobre a cultura do jejum. O Luciano Subirá é o autor desse livro e ele vai falar sobre essa cultura do jejum. Quando começou, se era uma ordenança ou não, por que nós devemos jejuar, qual que é o benefício que isso traz. Gente, o jejum, em resumo, nada mais é, menos é, do que você queimar a sua carne, sacrificar a sua carne, para que o seu espírito se sobressaia e assim você se torne mais sensível à voz de Deus. Então, como que você vai conseguir ouvir mais a Deus? Além de ler a palavra, além de orar, jejuando. Porque quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito. E a palavra nos diz que há uma guerra infindável entre o espírito e a carne. Um milita contra o outro. Aquele que você alimenta mais, esse com toda certeza vai sobressair. Então Jesus fala, olha filho, quando você for jejuar, estou esperando que você jejue, lave seu rosto, limpe, arrume seu cabelo, não fique com um semblante abatido, a fim de ser reconhecido por alguém, porque o seu pai que está te vendo jejuar em secreto, esse te trará recompensa. Versículo 19, ensino sobre dinheiros e bens. Não ajunte tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Está falando assim, a traça. Traça é algo que é fácil de se destruir, fácil de se corromper, de acabar. Ferrugem, consome rápido. Se destrói, onde ladrões arrombam casas e furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem, eles não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Grifa isso aí na sua Bíblia. Irene, saudade de você, filha. Onde o seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o olho. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você é escravo do dinheiro? Jesus ele está ensinando a orar, ele está falando que nós precisamos ajudar os necessitados, ele está nos falando, olha, eu espero que vocês jejuem, e agora ele continua no Sermão do Monte dizendo, olha, é impossível você servir a Deus, ao meu Pai e ao dinheiro. Não tem como, porque uma hora você vai desagradar um e não agradará o outro. E aí eu quero te perguntar, você está sendo escravo do dinheiro? Muitos vão responder, estou. Muitos vão responder, não estou, Raira, não sou escravo do dinheiro. Mas eu vou te ajudar a responder essa pergunta. O que é mais valioso para você? Quais são as coisas que hoje para você tem valor? O que é precioso para você? É algum bem material? É a sua casa? Ou é a sua família? Muitos vão falar que é a casa, é o porcelanato, é a janela. Outros vão falar que é os filhos. Onde você confia? Onde está a sua confiança? Sua confiança está em tenho dinheiro no banco, posso viver? Não tenho dinheiro no banco, não posso viver. Aí vai respondendo essas perguntas. Confiança, o que você mais ama? O que mais é o mais valioso para você? O que você tem acumulado? O que você tem ajuntado mais? Se eu for aí na sua casa, o que você vai me mostrar quando eu chegar? Tem gente que quando você vai visitar a casa, a pessoa mostra assim, olha aqui, fiz esse quarto aqui, coloquei isso aqui, ajeitei isso aqui, fiz essa reforma. Por quê? Porque o coração dela está nisso. Agora, quando você chega numa casa onde as pessoas, elas têm essência como Deus, o primeiro lugar que ela te chama é para a mesa. E ela fala assim, vamos bater um papo aqui. Senta aqui, vamos conversar. E a pessoa começa a ministrar sobre a sua vida. Ontem eu fui fazer uma visita, nós fazemos visita pro mercadinho,
a gente presta assistência nas famílias, e ontem foi um dia de visitar famílias para selecionar elas para participar do Mercado VV. O Mercado VV, para quem não conhece, é um mercado que nós criamos lá na igreja, e ele dá suporte para 20 famílias durante 3 meses. E aí ontem eu fui fazer uma visita, e me impactou nessa visita um pastor. Sabe, esse rapaz, ele era pastor, ele 34 anos de pastoreio, e nós começamos a conversar. Na hora que a gente começou a conversar, eu fiz perguntas para ele sobre a renda dele, hoje como é que ele está se sustentando e tal e tudo mais. E esse homem começou a contar para mim das preciosidades que ele carregava, que era uma vida inteira de comunhão com o Senhor. Ele contou que a vida toda ele foi suprido por Deus. É tão gostoso, gente, quando a gente chega perto de pessoas que exalam do amor de Cristo, que te chamam para a mesa e falam assim: deixa eu ministrar uma palavra sobre a sua vida, deixa eu te contar algo bom, deixa eu te contar algo que é agradável. É isso que o versículo 22 está dizendo: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo terá treva. Se você olha para esse copo e os seus olhos têm luz, você vê ele um copo meio cheio. Porém, se você olha e os seus olhos têm trevas, você vai ver um copo meio vazio. As circunstâncias da sua vida, ela vai ser conduzida de acordo com o seu olhar. Se o seu olhar for bom, você consegue extrair coisa boa. Se o seu olhar for mal, você não consegue. E a palavra está dizendo: aonde você tem colocado os seus tesouros? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Bom dia para aqueles que eu não dei, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Nós estamos aqui no Mateus 6, versículo 24, finalizando ele agora. Então não adianta, não tem como você servir a 2 senhores. Faça essas perguntas para você e questione. Quando você vai ter filho, você pergunta para Deus ou para o seu dinheiro, se você pode. Quando você vai comprar um carro, você pergunta para Deus ou para o dinheiro. Não estou falando de imprudência não, porque todo pai, toda mãe quer dar um conforto pro filho, você quer morar numa casa boa e tá tudo certo você querer viver dessa forma, mas quem dita as regras do jogo não é o dinheiro. Quem dita a regra do jogo é o Senhor, é Ele que fala assim: você tem condição de casar, você não tem, você tem condição de ter filho, você não tem, você tem condição de mudar de casa, não tem, você tem condição de comprar um carro, não tem. Para de falar que o dinheiro ele dita a regra da sua vida. O dinheiro ele não dita a regra do jogo. Quem é escravo do dinheiro não é servo do Senhor, porque o servo do Senhor ele anda conforme a vontade do Pai. Quem é servo do Senhor confia nele e fala assim: Deus, o meu extrato bancário é esse, mas eu quero muito ter um filho, me honra com isso, Pai. E Deus vai suprir a sua vida em todos os dias. Para de ter o dinheiro como Senhor e você viverá uma vida plena, não no dinheiro, mas em Deus. Versículo 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Nós temos uma condicionante, ele está falando aqui no início da minha Bíblia. Por isso, não sei qual que é a tradução da sua Bíblia, vou ver o que fala lá na NVI. NVI vai dizer... Portanto, eu lhes digo, é uma condicionante. Ele está falando, por isso, portanto, dessa forma. Ele está se referindo a quem? Nós acabamos de falar do dinheiro. Os versículos que antecedem esse por isso, esse entretanto, não sirvam a 2 senhores. Ou vocês vão agradar um mais do que o outro. Está falando do dinheiro. Por isso, eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir? A vida não é mais do que a comida? O corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento nos celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso não são vocês mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar a menos 1 hora da sua vida? Ninguém. Versículo 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fazem roupa, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste de tamanha beleza as flores silvestres que estão ali e amanhã são lançadas no fogo, quanto mais serão generosos com você, gente de pequena fé. Olha como é que Deus está falando com a gente.
Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nós acabamos de citar aqui em cima serão dadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para o hoje os problemas desse dia. Então, gente, eu não estou falando aqui de quem tem ansiedade como doença. Talvez a pessoa é ansiosa, desde pequena ela é ansiosa, trata, toma remédio e tudo mais. Não estou dizendo acerca dessas pessoas, mas eu estou falando de pessoas que vivem de forma ansiosa, não consegue pensar que tem que viver o hoje. Tem gente que começa a planejar o amanhã hoje, tipo assim, nossa, amanhã eu tenho que pagar a conta, eu ainda não tenho dinheiro. Pra que você tá sofrendo? É comprovado, grande parte das nossas preocupações não se torna um problema. Uma preocupação, eu preciso pagar a conta. Um problema, a conta está atrasada, eu não tenho dinheiro para pagar. É diferente. Para de ficar preocupando com aquilo que nem vai virar problema. Talvez você está aí ansioso com o IPVA, com não sei o que, com o IPTU que você tem que pagar, mas ainda nem chegou a data de pagar. Espera o seu próprio dia trazer o problema diário. Para que você está preocupado? Eu falo que minha mãe está aí de prova, a Cacau também. Eu sou uma pessoa zero preocupada. Eu falo com todo mundo assim, calma, relaxa que vai dar certo. Por quê? Porque eu aprendi a viver um dia de cada vez. Aí você fala assim, Raira, você não se planeja? Planejo. Dia 31 eu tava aqui fazendo meu planejamento. Minha agenda tá aqui, ó. Meu planner tá aqui, tá tudo planejado o que eu preciso fazer. Aqui tem compromissos. Aqui tem uma agenda. Tem algo que eu preciso cumprir. Mas preocupação sobre o que eu vou falar na hora que eu chegar na casa de fulano de tal. Não, eu tenho que fazer visita para tal pessoa, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não preocupo com isso. Eu não tô preocupado com o que eu vou tomar de café da manhã, não. Eu tenho que fazer ali um frango, refogar um frango para me tomar um café. Eu tenho que fazer alguma coisinha para me mexer ali no meu café da manhã. Não tá pronto. Eu tô com fome. Eu vou ficar preocupada? Pra quê? Tô aqui na live com vocês. Tô desfrutando disso aqui, gente. Isso é alegria pro meu coração. Eu vou ficar aqui, meu Deus, tô com fome, meu estômago tá roncando. Nossa, o que eu vou tomar de café? Só tem ovo. Ai, nananã. Não! Basta o seu próprio dia, o seu mal. Tira do seu coração a inquietação. O seu marido ainda está saindo para trabalhar agora. Está pensando na hora dele voltar. Sabe? Você nem chegou no seu trabalho ainda, você já está preocupando os problemas que tem que resolver. Resolve uma coisa de cada vez. Basta o seu dia, o próprio mal. Não preocupa com a comida, não preocupa com a bebida, com o que você vai vestir. Porque o seu Pai Celestial, ele trará provisão diária. Não tô falando de você deitar e ficar assim, ai, vou esperar Deus tracar aqui um vestido pra mim passar o final de semana. Deus não vai mandar roupa assim não. Mas ele tá falando assim, sabe esses detalhes? Sabe o mínimo que você preocupa diário? Deus, ele trata dessas coisas. Gente, é bonitinho quando você vê os pássaros. Os pássaros, eles vivem bem. Eles não têm preocupação, não tem lugar para poder comer fixo. E mesmo assim eles são alimentados todos os dias. Coloca na sua cabeça, você é muito mais precioso que os pássaros. Você vai andar muito mais bem vestido do que os lírios nos campos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Ele está falando, para de se preocupar com aquilo que está por vir, porque o seu Pai, ele zela pela sua vida, ele te ama e ele vai cuidar nos detalhes de tudo aquilo que você precisa, desde que condicionante, junto, igual o pecado. Quando tem para perdoar, tem que perdoar também. Para ser perdoado, tem que perdoar também. Tá falando aqui, olha, portanto, não se preocupe. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas a vocês. Tem uma condicionante, busque o reino. Aleluia, glória a Deus. Viu, Maria? Fico feliz. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. O que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus? É você se preocupar com o seu irmão. É você amar a pessoa que está do seu lado. É você ser generoso. Ontem eu estava conversando com um irmão muito precioso no almoço e ele falou uma coisa para mim, Raira, ensina, eu tenho um trabalho hoje que eu ajudo necessitados, ajudo pessoas que passam por dificuldade. Ele falou assim, ó, ajuda o pobre a repartir. A primeira coisa que você vai ensinar para uma pessoa que é pobre é que ela tem que repartir.
Porque, gente, é lei, é semeadura e colheita. Antes ele não tinha nada, antes não tinha nenhuma caneta. Agora ele tem duas, ele tem que repartir uma. O que tem meio pão, reparte o meio. O que tem meio pão, reparte um quarto. Lei de doar, lei de generosidade. Não sei qual que é a quantidade de arroz que você tem na sua casa, mas talvez tem gente que está precisando de um copinho de arroz hoje. Seja resposta de oração na vida de alguém. Vai repartir o que você tem. Talvez você fale assim, Raira, não tenho nada. Não tenho que tomar café, não tenho o almoço, não tenho a janta. Reparte a palavra, reparte a alegria que está no seu coração, reparte daquilo que você tem. Nós não estamos pedindo para você repartir do que você não tem, mas eu estou falando reparte do que você tem. Tira uma roupa hoje, vai doar para alguém. Tira um sapato, sabe? Vai levar o café da manhã para um morador de rua. Vai na prisão, vai visitar alguém no hospital, vai fazer uma oração por alguém. É a lei, gente. Nós precisamos ajudar os necessitados. Se cada um fizer um pouquinho hoje, são 34 pessoas aqui hoje na live para fazer a diferença na vida de alguém. No final vamos ser o quê? 68 pessoas felizes no dia de hoje, porque alguém se posicionou. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar a justiça de Deus é amar o seu próximo. Buscar a justiça de Deus é ler a palavra. Buscar a justiça de Deus é andar em santidade. Isso é buscar a justiça de Deus, né? Vamos pro capítulo 7. Não julguem os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo que vocês julgam os outros. O padrão e a medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco que está no olho do seu amigo, enquanto há um tronco grande, no seu olho? Como dizem ao seu amigo, deixe-me ajudar a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue nem ver o tronco que está no seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro, livre-se do tronco que está no seu olho, então você verá suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, e nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Capítulo 7 de Mateus, nos primeiros versículos está falando, olha, não julgue para que você não seja julgado. A mesma medida que você usar para medir a sua vida, use para medir a vida do seu irmão. Da mesma forma que você julga as pessoas dentro da sua casa, julgue também o seu vizinho. A palavra está falando que existem duas pessoas com problema nos olhos. Eu e o meu próximo. E eu tô com um tronco dentro do meu olho. Um tronco, gente, imagina um tronco. Nós estamos falando de uma árvore inteira dentro do olho, ou seja, tá tudo tampado. Eu tenho que usar um machado e falar assim, ó, pá, corta. Um tronco se corta com machado, cisco se tira com o dedinho assim, ó. Para tirar um cisco do olho você faz assim, ó, com cuidado, com zelo. Aí nós estamos querendo pegar o quê? Nós estamos querendo pegar o machado para tirar o pecado do irmão da vida dele. Quando a gente pega o nosso olho, a gente fica tentando tirar o nosso tronco com o dedinho. Pecado na nossa vida nós tratamos com machado, com foice, corta na raiz, lenha, pá, decepa, trata com ignorância o pecado na sua vida. Mas na vida do seu irmão você vai tratar com cuidado. Na vida do seu irmão você vai tratar com zelo. Por quê? Não usa de medidas desonestas. Para de ficar olhando para a vida do seu irmão e falando assim, tá vendo? Tá saindo com a mulher dos outros. Ah, tá vendo? Ah lá o tanto que é fofoqueiro. Quando na verdade você tá falando dele também. Para de ficar julgando os outros, porque na mesma medida que você tá julgando, você vai ser julgado também. Aprenda a viver sem julgar, sabe? Sem considerar, que você é superior ao nosso próximo. Quando eu pego esse versículo, o resumo que eu coloquei aqui, ó, tenha clareza de quão mal você é. Tenha clareza de quão pecador você é. Porque quando você entende que você é mau, que você é pecador, você fica parando de tentar tirar cisco do olho do seu irmão. Você para de ficar olhando para a vida dos outros e começa a olhar mais para a sua. Você sabe que você é tão pecador contra aquela pessoa. Eu já falei. Qual que é a diferença nossa para quem está preso na cadeia? A diferença entre nós e quem está preso é que nós não fomos pegos. Nós não fomos pegos. Por isso nós não estamos na prisão. Porque se for olhar, nós pecamos também, nós erramos também. E tinha que ser condenado. Eles foram pegos e a gente não. Não há diferença do pecado, gente. A palavra diz que para Deus o pecado é de igual forma. Deus não classifica pecado de mentira nível 1, pecado de fofoca, ganância nível 2,
morte, nível 3, roubo, adultério, nível 4, fornicação, nível 5. Não tem. É igual. É igual. Para de ficar julgando o seu irmão. Para de ficar julgando o filho da sua vizinha porque ele tá na cadeia. Para de ficar julgando o filho da sua vizinha que ele tá fumando droga, que ele tá com maconha. Se seu filho faz fofoca, se seu filho é um mentiroso e na escola ele só faz contenda. Tá vendo? É isso que a palavra tá falando. Para de ficar usando de balanças desonestas. Deus não agrada disso. Oração que é eficaz. No versículo 6 é algo muito importante. Tá falando aqui, olha, não deem aos santos... não dê o que é santo ao cães e nem jogue pérolas aos porcos. Tá falando aqui, gente, que não é qualquer tipo de pessoa que está na condição de ser ajudado. Tá falando que você não deve liberar pérolas, palavras, ajuda para uma pessoa que não quer. Tem pessoa que você vai ajudar e a pessoa não sai da condição miserável que ela está. Então você não deve ajudar mais. Ponto. Você não vai ficar dando aquilo que é precioso para você, para qualquer pessoa. Eu acabei de dizer que nós precisamos ajudar o nosso próximo, mas você não deve dar pérolas aos porcos, pessoas que não vai saber fazer algo valioso, não vai saber guardar essa pérola que você está dando. Não jogue comida, né, aos cães, o que é santo aos cães, pois ele vai voltar e vai se avançar contra você. Então guarde isso aí também no seu coração. Versículo 7. Peçam e receberão, procure e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, todos que procuram, encontram, e todos os que batem, a porta será aberta. Respondam, se seu filho lhe pedir um pão, você vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês são maus, sabem dar boas coisas e bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está no céu, dará bons presentes aos que pedirem. Gente, olha que interessante. Aqui, Jesus está falando da insistência de mostrarmos para Deus o tanto que nós queremos algo. Você tem mostrado para Deus o tanto que você quer algo? Está falando, peça e receberão. Procure e encontrarão. Bata e a porta será aberta. Que engraçado, né? Por que muitas vezes a gente pede, por que a gente bate e a porta não é aberta? Talvez você não mostrou para Deus a intensidade daquilo que você quer, ou você pediu hoje um copo d'água, amanhã você pediu um livro, depois você pediu um computador, depois você pediu um carro, depois você pediu uma casa, e você não manteve uma constância naquilo que você queria. Já aconteceu comigo. Por diversas vezes eu já fiz pedidos para o Senhor que depois eu esqueci dele. Eu queria tanto, não queria. Se um filho hoje ele vira pro pai e fala assim, pai, eu quero um carrinho de controle remoto. Tá, o pai escutou, pontuou aquela informação e tá pensando se ele tem condição de dar ou não, se o filho tem maturidade ou não para receber, se ele tem comportamentos bons para poder receber aquele brinquedo, e o pai tá ponderando aquela informação. Se o filho nunca mais pedir e o pai não tiver condição de dar, não achar que é o momento de dar, o pai não vai dar. Não é verdade, vocês que são pais? Agora pensa um filho que falou assim, pai, me dá um carrinho de controle remoto. Aí o pai pensou, ponderou, analisou a informação. Passou meia hora, o menino falou assim, pai, me dá um carrinho de controle remoto? Ô pai, por favor, compra pra mim um carrinho de controle remoto. Papai, quando você puder, você compra pra mim um carrinho de controle remoto? Pai, a gente vai na rua, você compra pra mim um cartão? Pai. Uma hora o pai fala assim, tô menino, chato. É assim com Deus. Peça e receberão. Bata, Deus, por favor, me dá, nananana. Tá, me dá. E Deus dá, gente. Eu tô agora no iPhone 14. Deus, por favor, me dá um... Deus. É um iPhone 14 e um Kicks. Eu quero mudar o carro. Eu quero o carro, eu quero um Kicks e um iPhone 14. De bens materiais é o que eu tô pedindo pra Deus. É isso. Deus, me dá um iPhone 14, me dá um iPhone... Deus, me dá um iPhone... E Deus vai dar, gente. Aí você fala assim, Raira, pra você ficar ostentando pra luxo? Não, tô trabalhando com live, agora minha produção é tudo com telefone, é pro propósito. Eu falei, Deus, tá casando com a sua vontade, eu quero um iPhone 14. Talvez o carro não case com a vontade de Deus, mas eu peço porque Ele é meu pai, eu tenho direito, tudo que tá nesse mundo é dele, não tem riqueza maior ou menor pra Deus, Ele é dono de tudo. O que é um iPhone 14 pra Deus, gente? É nada. Eu vou pedir e Ele vai dar, porque Ele é pai. Se nosso pai, se eu pedisse pro meu pai da terra, minha mãe da terra, e eles tivessem condições, eles não me dariam?
Se meu pai da terra e minha mãe da terra, eles são maus e eles sabem me dar bons presentes, por que meu pai celestial, ele não vai me dar? Meu pai celestial, ele é muito melhor do que os pais da terra. Ele vai dar. É o que a palavra está dizendo. E eu me respaldo na palavra. Falar, oh, Deus, está escrito, tô orando em cima dessa palavra. Meu pai da terra e minha mãe da terra são maus e eles sabem dar bons presentes. O Senhor é melhor que eles. Ponto. Versículo 12. Em todas, tá escrito aqui, oração, regra de ouro. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que façam com vocês. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei dos profetas. Gente, isso aqui é uma regra de ouro, é uma lição de ouro. Tudo aquilo que você quer que faça com você, faça com o próximo também, né? Faça com o próximo o que você deseja que faça com você também. Eu escrevi aqui do lado assim, é só perguntar. Quando você for fazer algo para alguém e você tiver na dúvida de fazer ou não, se pergunte para si mesmo, eu gostaria que fizesse comigo? Como eu gostaria que me tratasse no dia do meu aniversário? Trate também. Qual presente eu gostaria de ganhar no dia do meu aniversário? Dê presentes também. O que eu gostaria que as pessoas fizessem? Uma festa surpresa? Faça. Sabe, faça ao seu próximo o que você gostaria que fizesse com você, porque nisso você demonstra o amor. Versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a porta que muitos escolhem. Muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos o que a encontra. Tá falando que a porta é estreita, gente. Uma estrada que leva a vida é uma estrada estreita e tá dizendo que a estrada que conduz para a destruição, ela é larga e a sua porta também é larga e muitos escolhem esse caminho. Isso aqui, gente, eu falo que é uma vida com Deus. A vida com Deus é diariamente você entrar por uma porta estreita. É você rever todos os dias a forma como você tem amado as pessoas que estão à sua volta. Porque é muito fácil você falar que ama a Deus, que tem entrado por uma porta estreita, mas quando o assunto é obedecer o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo, você já entrou pela porta larga, porque você tem uma intolerância muito grande com o relacionamento com o seu irmão. Você já entrou pela porta larga. A porta que entra para o céu é uma porta muito estreita. Ontem nós vimos lá em Mateus 5 que a lei falava que aquele que se deitar com uma mulher, esse comete adultério. Só que aí ele vai falar também, Jesus vai falar, porém eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher e em seu pensamento desejá-la, esse já cometeu adultério. A porta está ficando funilada. Rever seus conceitos, rever o caminho que você tem entrado, rever o seu grupo de amigos, porque larga é uma porta que conduz para uma vida de destruição. Escolha entrar pela porta estreita. Ei, Vitão, ei, Tiago, Deus abençoe o dia de vocês, viu? Nós estamos agora indo para o versículo 15 de Mateus 7. Tomem cuidado. Falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Pessoas que vêm ditando doutrina errada, falando coisa errada acerca da palavra de Deus, ensinando que existe uma porta grande, bonita para poder entrar, falando que não é pecado, pode fazer, não é pecado não. Esses são os falsos mestres, né? É sobre isso que a palavra está falando para a gente ter cuidado. Tomem cuidado com os falsos mestres, eles vêm disfarçados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir fruto ruim e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar uma pessoa por seus frutos. Grifa isso aí na sua Bíblia. Nós precisamos aprender a analisar as obras. Por quê?
pelo comportamento das pessoas, nós conseguimos julgar se ela é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa ruim. Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Ele vai finalizar falando o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto uma pessoa que construiu uma casa sobre a rocha, firme. Quando vem a chuva forte, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois ela foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve os meus ensinamentos e não os praticam é um tolo, como uma pessoa que construiu a casa sobre a areia, e quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos o castigarão a casa e ela cairá com todo o estrondo, com grande estrondo. Aqui está falando de um sábio e um insensato. Como é que você identifica? Eu falo que tudo que você vê de comportamento na vida do seu irmão são pesados como fruto. A forma como ele conversa dentro de casa, a forma como ele trata as pessoas no trabalho, a forma como ele se comporta dentro da igreja. Eu falo que dentro da igreja você encontra um tanto de gente santa, um monte de gente santa. Gente, o lugar mais fácil de ser santo é na igreja, porque tem muita gente olhando, você é santo demais, mas tem muitas pessoas que saem da igreja e tratam as pessoas mal fora da igreja, sabe? Eu fico triste de escutar. Outro dia aí atrás, eu escutei uma pessoa falando de um irmão da igreja. Eu falei assim, não, esse irmão não fez isso não. Não, gente, não fez não. E eu fiquei revoltada com o irmão, porque é um irmão que aparentemente parece ser uma bênção, mas é fácil ser crente dentro da igreja. O problema é você manter sendo crente fora da igreja. É onde seu caráter é provado. E eu te falo, por esse fruto eu julguei o coração desse meu irmão. E eu falei, esse irmão precisa ter o caráter dele revisto. Ele precisa de voltar e trabalhar o caráter dele. Não tô falando que eu sou melhor que ele não, tá? Não entenda isso. Mas eu tô julgando o fruto que eu vi. A forma como ele falou com uma pessoa, o comportamento dele numa situação diz a respeito do que ele tem enraizado no coração dele. Pessoas que são do céu, pessoas que andam com uma visão do reino, elas transmitem amor, elas falam em amor, elas repreendem em amor, elas olham situação boa, elas são imparciais, elas aplicam a justiça certa, a régua delas são iguais. Elas não colocam regras diferentes. A pessoa que tem um pensamento do céu, ela transmite bondade no olhar. Ela não planeja mal. Ela não é gananciosa. Ela não tem dinheiro como Senhor. Gente, a gente consegue julgar as pessoas pelas suas obras. Pelas obras se conhece a árvore. E Mateus 7 está terminando falando o seguinte: existem duas pessoas que construíram a sua casa. As duas estão construídas no mesmo ambiente. Aqui é a areia e as duas construiu. Uma edificou a casa aqui, sobre a areia. A outra cavou no mesmo ambiente. Achou a rocha, construiu a casa. Sábio, insensato. Vai vir um dia, olha, aparentemente as duas estão niveladas no nível da rua, casas lindas, maravilhosas. Só que nós vamos saber quem que é o tolo e quem é o sábio no dia da tempestade. Porque a palavra fala que a tempestade vem. E na hora que essa tempestade chega, a inundação chega, a casa que foi construída na areia, ela é destruída. A casa que construiu na areia, ela não vai ficar de pé. Porém, aquela casa que se firmou na rocha, aquela casa que se cavou, chegou na rocha, construiu, pôs alicerce, ela não é destruída. Eu quero trazer o último ensinamento com Mateus 7 nessa manhã, falando o quê? Nesta manhã, cave, procure a rocha e consolide a sua casa sobre a rocha, porque o dia da tempestade vem, e no dia que a tempestade vier, se a sua casa estiver construída na rocha, você vai continuar firme e inabalável. Produza frutos bons, frutos de esperança, frutos de verdade, frutos de bondade, frutos de paz, porque pelos seus frutos nós conheceremos aonde está firmada a sua rocha, aonde está firmado o seu coração. E no final do versículo 28 vai dizer: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, pois ele ensinava com verdade e autoridade, diferente dos mestres da lei. Eles estão encerrando e falando o seguinte: a multidão ficou espantada, porque Jesus aplicava tudo aquilo que ele fazia. Ele não só ensinava, mas ele praticava cada uma das suas palavras. Ou seja, Jesus não tinha o dinheiro como Senhor. Jesus não ficava dando esmola nas praças públicas a fim de ser visto. Jesus, ele orava no seu quarto em secreto. Jesus, ele tinha justiça e bondade no seu coração.
O que a mão de Jesus direita fazia, a esquerda não ficava sabendo. Uma das coisas que Jesus mais fazia no seu ministério era, ele curava uma pessoa e falava assim, não conte a ninguém. Não fale para ninguém. E ali a pessoa ia e contava para todo mundo, e ali Jesus voltava e tinha uma multidão atrás dele. Jesus não precisava ficar dando testemunho de si, porque o fruto que ele produzia era um fruto de verdade. Ele foi o homem mais justo que caminhou nessa terra e nós precisamos ser semelhantes a ele. Nesta manhã, gente, com toda a autoridade que me foi dada no céu, e eu acredito nisso que eu vou orar, Deus vai derramar sobre a sua vida uma porção de verdade, uma porção de cura. Seja liberto nessa manhã, seja curado nessa manhã, receba da porção de Deus para manifestar Cristo nessa terra, para você caminhar em cima dessa palavra. Libere perdão para a pessoa que precisa nessa manhã e viva tudo aquilo que Deus já planejou para o dia de hoje. Eu não vou ministrar e ficar ministrando, crendo, sem fé, que vocês não serão transformados. Eu vou ver e vou colher muitos frutos de pessoas com a vida transformada, pessoas que vão ser prósperas, pessoas que não vão andar em ansiedade. Por quê, gente? Porque a palavra está sendo pregada. Quando a palavra é pregada, há transformação. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Aonde há Jesus, há verdade. Aonde há Jesus, há transformação. Eu creio nisso, você vai romper no dia de hoje, avançar em tudo aquilo que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus, com essa autoridade eu já oro, abençoo as pessoas que precisam ir para o trabalho, que Deus abençoe o seu dia, faça um excepcional dia, não ande ansioso com nada, não ande ansioso, deixe que seu dia traga o seu próprio mal. Pai, nesta manhã nós te glorificamos, Pai, nós mandamos glória para o céu e declaramos que o Senhor é santo, 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 Pai. Meu Deus, que essa presença gloriosa que está aqui na minha casa, ela possa invadir a casa do meu irmão. Oh Deus, oh Papai, como o Senhor é bom, Jesus, como o Senhor é bom. Isso aqui nós estamos só revendo, Pai, o que o Senhor disse no Sermão do Monte, mas eu imagino que essa presença estava entre a multidão quando o Senhor pregava. Oh Deus maravilhoso, Paizinho Santo, como o Senhor é bom, Pai. Meu Deus, vem com uma porção de transformação sobre a nossa vida nesta manhã. Meu Deus, que essa palavra possa mesmo ir aos 4 cantos da terra, Pai, porque nós estamos pregando uma verdade. Quantas pessoas estão presas, Pai, por Satanás, presas pelo dinheiro, presas nas suas próprias vontades, no seu egoísmo, Deus. Quantas pessoas nessa manhã não sabem por onde começar, e nós queremos começar, Pai, cavando um lugar mais profundo no Senhor, procurando a rocha que é o Senhor para nos firmarmos, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de construir a nossa casa sobre a areia, nos livra, Pai amado, de andar doentes nessa nação por não confiarmos no Senhor. Aumenta a nossa fé nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Nós queremos chegar nesse lugar de descanso, nós queremos chegar nesse lugar de olhar para os pássaros e saber que o Senhor cuida deles e semelhantemente o Senhor cuidará de nós. Nós queremos olhar para os lírios dos campos, as flores dos campos e ver a beleza delas, Pai, e saber o Senhor nos vestirá de igual modo, Pai, de igual forma, Deus. Em nome de Jesus, vira uma chave nessa manhã no nosso coração e não nos deixa julgar o nosso irmão, não nos deixa cair numa linha, Pai, de hipocrisia religiosa. A palavra nos diz que aqueles que buscam recompensa nessa terra, dessa terra receberão, mas nós queremos uma recompensa do céu, nós queremos recompensa celestial. Aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não ficará sabendo. Aquilo que nós ajudarmos ao necessitado, Pai, nós não vamos proclamar nas praças públicas. Nos ensina a jejuar, nos ensina a manter um coração fiel ao Senhor. E nesta manhã eu ainda oro por santidade. Santidade é o que queremos, Pai. Santidade. Molda o nosso caráter, molda a nossa vida. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser crente quando as pessoas estão olhando é muito fácil, Pai. Mas não deixa ser crente quando nós estamos no secreto com o Senhor. Nós queremos construir no secreto. Nós queremos, Pai, avançar no reino em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã gloriosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa viver em hipocrisia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu, gente? Que Ele nos dê um dia abençoado na presença dEle.
Que seja mais um dia de avançar no reino, tá? Beijo. Um beijo. A música pro dia de hoje eu tinha pensado, mas eu esqueci. Vou mandar lá no grupo, tá? Se você não tiver no grupo ainda, entre, eu vou postar aqui a live, vou deixar o link do grupo e manda a música lá no grupo, tá? Beijo. Deus te abençoa. Gente, eu fui tomada por uma presença. Eu fiquei me segurando aqui, ó, pra não entrar no mistério brabo e rodar no manto aqui com vocês e fazer assim no telefone. Pá, 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 pá. Mas existe uma presença tão boa aqui. Mas existe uma presença tão boa. É Deus, é Deus. Entra no manto aí com o Senhor, viu? Continue deixando Ele ministrar sobre a vida de vocês. Você é muito linda, linda. Ah, obrigada, Bebela. Obrigada, Maria. Não vou negar, não. Devo, não nego. Pago se puder. Sou bonita mesmo. E soberba ainda, né? Ô, Maria, toda vez que eu olho para minha beleza, eu lembro de Tiago 1,17. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do Pai das Luzes. Beijo, Jô. Dá um abraço aí no Olavo por mim, tá? Beijo, galera. Deus abençoe vocês.